É muito comum as pessoas perguntarem qual a diferença dentro do atendimento de constelação familiar, o atendimento individual do atendimento em grupo. O que nós precisamos entender é que, num grupo de constelação familiar, a gente parte do princípio que todas as pessoas que estão ali são adultas. E como pessoas adultas, está todo mundo ali porque está buscando um caminho de evolução, um caminho de solução para as suas questões. E assim como esta pessoa que vem em busca de compreender o que acontece com o seu relacionamento, os outros que estão ali naquele momento no grupo também têm esta busca de cada vez mais se melhorar, cada vez mais compreender as suas questões. O atendimento individual, dependendo da forma como ele é conduzido, ele acaba mantendo o cliente naquele lugar da criança. Porque se o relacionamento não está saudável, se o relacionamento não está bom, a gente já começa a tentar compreender o que acontece com a criança desse cliente. Muitas vezes é esta criança que está no comando desse relacionamento. Muitas vezes é esta criança magoada, se sentindo perdida, se sentindo desatendida, se sentindo não vista pelos seus pais, cheia de dor, de mágoa, de tristeza, de desilusão. É esta criança que muitas vezes está no comando do relacionamento e no comando da vida. E o constelador, nesse sentido, ele precisa estar muito atento, porque senão ele vai fazer uma série de movimentos e não vai olhar para o essencial, que é esta criança. Ou seja, vai mantê-la no comando do relacionamento, no comando dos relacionamentos, no comando da vida. Então ele acaba só mascarando de volta aquela situação. E uma coisa importante que nós precisamos entender no atendimento individual é que quando nós colocamos um representante no campo, o que se passa aqui no campo, ele passa no corpo do cliente. E se o cliente não souber falar sobre isto, se o cliente não estiver disponível para esse movimento e não perceber este movimento no seu corpo, o campo não vai conseguir entregar algo suficiente para esse cliente. Cada representante que ele coloca no campo, algo vai se manifestar no seu corpo, assim como se manifesta no corpo do constelador. Então, constelar uma pessoa não é somente colocar os bonequinhos ali, descobrir uma história, descobrir um segredo e acabou. Existe uma outra percepção muito mais ampla por trás disso tudo. E esta percepção, ela é trabalhada com o constelador na formação dele. O cliente, ele está vivendo aquele momento ali. E se o constelador souber preparar o cliente, ele vai perceber isto. Quando o cliente consegue perceber no corpo dele o que se passa aqui no campo, este atendimento está sendo eficaz. Mesmo que seja apenas um único movimento, olhe para a sua criança. Se isto trouxer para o corpo do cliente um movimento expansivo, talvez já seja o suficiente aqui para hoje. Não precisamos olhar mais nada. Não precisamos nem seguir aqui. O atendimento individual, ele consegue trazer um resultado e uma profundidade para o cliente a partir do momento em que ele está disponível para aquilo ali. A partir do momento que ele está disponível para olhar para a sua questão. Se ele não estiver disponível para olhar para a sua questão, nada daquilo ali vai fazer efeito para ele. Aliás, isso acontece com qualquer tipo de terapia. Se uma pessoa vai, por exemplo, para uma sessão de Reiki, mas ela vai sem confiar, sem estar disponível, ela vai sair daquela sessão de forma que nada daquilo fez sentido para ela. Isto pode acontecer com uma sessão de regressão, isto pode acontecer com qualquer outro tipo de terapia.
O cliente ele precisa estar disponível, de fato querendo o movimento. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa não tem essa disponibilidade. E ao invés dela comentar sobre o que está acontecendo aqui no campo, o que ela vai fazer? Ela vai guardar isto, ela não vai falar. Então ela vai manipular o campo, ela vai sabotar, assim como ela mesma se sabota. E se o constelador não tem essa experiência, ele não vai perceber isso. Ele vai ir no fluxo do cliente e no final não vai conseguir entregar o essencial. Uma vez eu fiz um atendimento de uma cliente, onde eu pedi para ela colocar os representantes no campo, mas eu não disse para ela o que era cada representante. Ela já vinha de um atendimento com a queixa de que nada tinha funcionado, que ela tinha feito um atendimento individual em constelação e que aquilo não fez sentido para ela e que nada tinha dado certo para ela. Quando eu pedi para ela colocar os representantes, fui trabalhando a questão que ela trouxe e no final eu revelei para ela que este representante era ela. E então isso trouxe um choque para ela. Porque ela se deu conta de algo, de tudo o que o campo mostrou para ela. E ela me disse assim: mas se tu tivesse me dito no início que esta era a minha representante, eu não teria colocado ela desse jeito. E eu disse: então, entende o que aconteceu com o seu atendimento anterior? Você manipulou o campo, porque talvez lá você não estava disponível. Você queria reforçar uma percepção que você já trazia com você. E talvez a pessoa que te atendeu não percebeu isso. Se eu te digo no início da constelação que esta representa você e você coloca ela bonitinha no campo, você está manipulando o campo. Aí ela se deu conta. Ela se deu conta porque ela chegou aqui falando mal do atendimento individual da constelação. E eu posso dizer para você que o atendimento individual da constelação tem tanta força quanto o atendimento em grupo. É diferente. Mas a constelação, o atendimento individual na constelação, ele vai funcionar muito mais se você estiver disponível de fato. E não é muito fácil de você identificar se você está disponível para aquele tema. O constelador, quando ele tem a prática, ele consegue perceber. Então, por isso que, na maioria de casos profundos, eu prefiro fazer no grupo. Então, aqui no meu espaço, eu realizo uma mentoria inicial com o meu cliente, onde eu vou escutar o tema dele, vou escutar a queixa que ele traz, e quando eu estou escutando, eu também estou olhando para o meu cliente e percebendo a disponibilidade dele ou a indisponibilidade dele para aquele tema. E dependendo do tema, eu encaminho para o grupo. Porque no grupo, você se coloca como um observador. Você traz o tema, você coloca os representantes, mas você vai olhar de fora. E você não tem como interferir no campo. Então o campo consegue entregar para você aquilo que é essencial. Quando a gente faz um atendimento no grupo, quem está sentado do meu lado ali é o adulto, porque eu coloco o cliente nesse lugar. É o eu adulto dele olhando para a questão. Aí nós conseguimos ter uma percepção maior daquilo que o campo quer nos mostrar. Então o cliente consegue perceber as dores, consegue perceber tudo o que o campo está trazendo para ele. E quando ele vai tomando aquelas informações, quando ele vai tomando aquelas mensagens, isto vai trazendo um movimento diferente para ele. Então a diferença que existe entre o atendimento individual e o atendimento em grupo, eu diria que é a sua disponibilidade. Esta é a grande diferença. É você se colocar disponível para olhar para a sua questão. Há casos que eu realmente não constelo no modo individual. Eu levo para o grupo.
porque é diferente. E se você quer compreender de fato isso, venha conhecer a constelação no grupo e você vai compreender melhor. Um grande abraço e até mais!